Salve, salve galerinha da internet, meu nome é Nino Denner e vocês estão aqui em mais um vídeo meu no YouTube. Bom, em primeiro lugar, vocês viram que mudou tudo, né? Eu tô testando um cenário novo, sem chroma key por enquanto. Sejam muito bem-vindos à minha estação de trabalho. E eu mudei o cenário hoje por um motivo muito especial. A gente está fazendo uma série de vídeos que tem muito mais a ver com o nosso dia a dia do que com realmente aqueles assuntos que a gente abordava anteriormente. Então eu achei que nada mais justo do que a gente trazer o cenário também para esse tipo de tema. O que eu tenho falado para vocês com relação a sucesso, poder da mente, essas coisas todas, tem tudo a ver com o que a gente aprendeu até agora no meu canal, aplicado particularmente na vida. É uma forma prática da gente aplicar essas coisas que a gente vem discutindo. Então, nada mais prático do que a gente trazer os assuntos para o nosso mercado de trabalho, né? Ou para o nosso dia a dia em si. Dito isso, o cenário será esse, pelo menos nos próximos vídeos. Vamos ver se na quarta que vem eu mantenho, né, Dada? Se a gente conseguir acertar o negócio aqui, porque esse negócio de acertar a luz aqui tá... iluminação, né? Tem que acertar a iluminação. Porra, tá foda acertar. Mas enfim, a gente consegue, a gente acerta e dá um jeito até lá, né? Vamos lá. Bom, seguindo essa dinâmica, então, eu vou abordar com vocês hoje um assunto também lá do nosso métier malucão, mas que vai fazer todo sentido no dia a dia de vocês, e a ideia, na verdade, é que vocês consigam aplicar isso no dia de vocês e que vocês melhorem enquanto pessoas. Tem a ver com o desenvolvimento de vocês mesmo, para vocês interagirem com o mundo e com as pessoas que estão perto de vocês de uma forma muito melhor, beleza? Saca só. Bom, desde há muito tempo o ser humano vem tentando entender a interação dele com a sua mente, né? A gente vem tentando entender o que a mente faz na gente, o que é esse tal de mente. Na verdade, a nossa grande busca é com uma relação, em relação à relação que a gente tem com o nosso mundo exterior, ou seja, como que a gente interage com o mundo que está aqui fora. A gente pode traçar pessoas que tentam entender esse fenômeno desde a Grécia Antiga, mas é bem provável que isso é bem anterior. Mas eu vou pegar, em particular, o período helenístico para cá, que é mais ou menos aonde começam os estudos de Hermes Trismegisto, tá? Então, o período helenístico ele começa em 320 da nossa era, aliás, 320 antes da nossa era e vai até 140 antes da nossa era. A partir daí, os gregos começaram a pegar muito ferozmente o estudo dessa coisa que está na gente, que faz com que a gente se relacione com o exterior. Entre todos esses estudos dos nossos amigos gregos, um em particular chamou a atenção da gente, porque, na verdade, ele baseia todos os estudos, não de forma direta, mas de alguma forma, todos os estudos até os dias de hoje, com relação a esse particular, né? A nossa relação com o exterior. Eu chamo esse estudo de axiomas, né? São 7 axiomas, mas eu vou pegar em particular um desses axiomas, que é o que a gente vai conversar hoje, beleza? Então eu vou chegar agora para vocês, vocês vão entender como é que esse negócio baseia toda a nossa vida, mas antes disso eu preciso fazer aquelas perguntas de sempre. Dada, tá pronto aí? Todd, beleza? Luke, posso seguir? Então, solta a vinheta! Bom, durante toda a história do homem, na verdade, desde esse período helenístico para cá, o homem vem tentando, de alguma forma, entender como é que a gente faz, como é que a gente se relaciona com o meio, tá? Lá na Grécia Antiga, em particular, uma das coisas que a gente consegue ver de forma mais certa, dentro, por exemplo, da mítica deles, né, da mitologia grega, é a importância do status quo. O que isso quer dizer? Que o grego em particular dava uma certa importância para que as coisas continuassem sendo como elas sempre foram. Mais ou menos assim. Digamos que o Dada aqui, meu pai, fosse um ferreiro. Ele nasceu, desenvolveu-se como ferreiro e executa sua função como ferreiro até então. Eu, logicamente, como sou seu filho,
terei que desempenhar também a função de ferreiro. O Dada vai me ensinar a ser ferreiro, vai me ensinar os truques que ele aprendeu com o pai dele, e eu provavelmente ensinarei a Bibbles a ser uma ferreira, e assim sucessivamente se sucedendo sem cessar. Isso é o status quo. O que acontece tem que se manter acontecendo. Naquela época, qualquer desvio do status quo era completamente rejeitado, assim como a gente vê esse padrão também acontecendo, por exemplo, na Idade Média, né? E também na Idade até moderna, ou seja, todo mundo espera que você haja de uma certa forma. E você é uma pessoa de sucesso a partir do momento que você responde a essa forma que as pessoas esperam que você vai agir. Durante a geração Baby Boomer, por exemplo, a geração do meu pai, pessoas de sucesso eram aquelas que entravam num trabalho aos 18 anos, se aposentavam nesse trabalho crescendo por tempo de serviço, sei lá, conseguiam ter uma família, e família que a gente está falando de um homem, conseguir uma esposa e ter filhos, cachorrinhos e de preferência uma casa num subúrbio tranquilo com uma cerca branca na frente. Estou falando mentira? Esse era o padrão de sucesso do Dada. Ou seja, todas as pessoas da geração do Dada eram medidas dentro dessa forma de interagir com o meio. Todo mundo esperava que o Dada agisse com relação à sua interação com o ambiente, com a sociedade, dessa forma. Se casasse com uma esposa, essa esposa cuidasse de seus filhos, ele tivesse um emprego que ele ia conseguir logo que saiu da faculdade, ou talvez até antes, e se mantesse nesse emprego até a sua aposentadoria. De preferência crescendo aí por tempo de casa, e talvez até nem por habilidade de gerenciamento ou de liderança, mas mais por habilidade técnica ou alguma coisa assim, que a gente vê até hoje, certo? Isso é um status quo. O Dada, para os pais dele, por exemplo, e para os amigos dele, seria uma pessoa de sucesso se ele tivesse seguido esse caminho. A partir do momento que ele saiu desse caminho, ou seja, ele resolveu quebrar o status quo, como por exemplo, tendo um filho artista plástico, tudo que se seguiu daí pode ser classificado como uma quebra do status quo e, portanto, uma coisa falível, uma coisa que trouxe falha para o Dada. A gente vê esse negócio se repetindo ad eterno. Mas a gente tem que falar também que as grandes evoluções da humanidade acontecem por pessoas que exatamente quebram o status quo. Se você segue uma tradição ad infinitum, ou seja, sei lá, Dada, fala uma coisa aí, sei lá, você frita o ovo sempre de um lado só. Né? Você pega o ovo, quebra o ovo, põe na gordura, espirra a gordura, tira o ovo e come o ovo. O omelete nunca teria sido inventado, o bolo nunca teria sido inventado, a massa nunca teria sido inventada. Essas coisas foram inventadas por pessoas que resolveram quebrar o status quo e deixar de fritar o ovo de um lado só. Vamos colocar isso em termos mais práticos. Imagina quando o homem começou a ser sedentário, né? Ou seja, ele deixou de ser um povo nômade, um animal nômade, e passou a ser um animal que se estabelecia em certos lugares. Isso já aconteceu pela quebra de um status quo. Mas o homem começou a plantar, então o que ele fazia? Ele pegava as suas ferramentinhas de pedra, cavava buracos no chão, colocava a sementinha, fechava o buraco, e era isso. Com o tempo, alguém em algum lugar falou: é mais fácil a gente fazer isso se a gente desenvolver uma coisa que eu consigo colocar num boi, e o boi vai puxar e fazer esse buraco de uma vez só. E aí surgiu o arado. O arado facilitou o plantio, logo aumentou a colheita, logo criou o excedente, logo criou o comércio. Vocês percebem como a humanidade, embora a gente sempre tenha a vontade de manter tradições, ou seja, de segurar o status quo, toda vez que alguém sai desse status quo, a humanidade dá um passo adiante? Pois é, essa estranheza da quebra do status quo está na nossa mente. A gente acha estranho quando alguma coisa diferente acontece. Entretanto, são essas coisas diferentes que fazem a gente andar para frente quanto sociedade e quanto ser individual também. Acontece que ao longo do tempo a humanidade começou a aprender a também guardar conhecimento, né? Então as bibliotecas surgiram, por exemplo. E com o passar do tempo, algumas pessoas começaram a ser completamente diferente do que o status quo pedia. Hoje em dia a gente chama essas pessoas de iconoclastas, mas naquela época a gente chamava essas pessoas de gênio. O Da Vinci foi um gênio. Ele era uma pessoa que ele tentava ter muito conhecimento sobre muita coisa e, portanto,
ele saía, ele quebrava o status quo de tudo que ele punha a mão. Ele fez a Mona Lisa, e a Mona Lisa até hoje é um sinônimo de pintura, por causa da técnica de esfumato. Ele foi o primeiro que usou o esfumato numa técnica de pintura. E se você quiser saber o que é esfumato, procura na internet, que aqui não é um vídeo sobre arte. Ele também revolucionou engenharia, arquitetura, plantação. Cara, como é que chama isso dos músculos? Anatomia e tudo mais do que você imagina. Onde esse cara se enfiou, ele quebrou padrões, quebrou regras e se tornou uma referência, justamente porque ele tinha toda a vontade e habilidade de quebrar o status quo. Agora eu quero que vocês prestem atenção no que eu falei aqui. A humanidade começou a armazenar conhecimento. Da Vinci era um cara que corria atrás do conhecimento e por isso ele quebrava o status quo. Guarda isso na cabecinha de vocês que a gente vai precisar disso mais tarde. Bom, ainda lá na Grécia, várias pessoas, filósofos e o que a gente poderia chamar de protocientistas, começaram a observar o ser humano para tentar entender o que fazia o ser humano se relacionar com o mundo fora dele e o que fazia o ser humano quebrar os padrões que estavam fora dele para a partir daí ele conseguir fazer coisas novas, né? A partir desse momento, a gente começou a especular a respeito de uma coisa que estava na gente, que talvez fosse além do que a gente consegue tocar. Ou seja, essa coisa que está na gente, ela era uma força, e cada um vai dar um nome para isso, aí a gente começa a ter conceitos de alma, como a gente tem modernamente, e conceitos de vontade, como depois é abordado na filosofia, mas a grande pegada é que é uma coisa que ela soma todos os nossos estímulos externos, físicos, ou seja, visão, audição, tato, todas essas coisas, processa e a partir desse processamento ela interage com o meio de uma forma completamente nova. A gente depois disso, quando começou a vir já a era moderna, começou a chamar isso de psicologia. Mas naquela época ainda era campo da filosofia e dos estudiosos em geral. Mas eu falei de psicologia, alma e vontade, né? Vamos discutir um pouquinho melhor sobre isso, porque na verdade isso tem tudo a ver com a questão do universo interior versus o seu universo exterior. Então, pega papel, caneta e anota, porque a partir daqui, nego, o negócio vai ficar daqui. Bom, a grande questão que eu quero trazer para vocês, na verdade, ela começa em Descartes, tá? Mas ela tem a sua fundamentação mais profunda a partir de Kant. Na verdade, acho que tudo na filosofia começa a partir de Kant. A gente tem Platão e os filósofos gregos, pré-socráticos, pós-socráticos ali naquele miudinho, e depois é Kant. E aí, deu. Mas enfim, vem com o estudo desses dois caras. Descartes começou, na verdade, a trazer isso daí para o meio acadêmico um pouco mais, de uma forma um pouco mais lógica, digamos assim, e Kant depois veio fundamentar isso na sua filosofia, tá? Principalmente quando ele fala a respeito da vontade. E mais fundo ainda, quando ele fala a respeito de cultura. Mas vamos a gente chegar lá, calma aí. Cola na grade que tu passa adiante. Eu quero que vocês tenham em mente que o que a gente vai falar agora é o que faz vocês arranjarem confusão com um monte de pessoas por aí. E o que vocês fazem... Na verdade, isso daí fundamenta todo tipo de relação que a gente tem, inclusive no Facebook, com relação de direita, esquerda, política, não política. Só volta, se você não votar no Bolsonaro, você tem que votar no Lula e essas coisas todas, tá? Toda essa relação, ela começou a ser pensada a partir do que o Kant vai chamar de cultura, tá? Na verdade, eles começaram a entender que tudo que a gente faz com relação à nossa interação com o mundo externo é resultado de tudo aquilo que a gente teve de estímulos desde o momento do nosso nascimento. Cada filósofo e cada psicólogo vai entender isso de uma forma diferente. Freud, em particular, vai levar as questões de relacionamento amoroso, eu vou chamar assim, sexual, que as crianças têm nas suas primeiras idades e também até a sua adolescência, com todos os traumas e questões relacionadas à psique que ele vai desenvolver na sua fase adulta, por exemplo, né? Tudo, na verdade, a grande preocupação é que todos os estímulos que as pessoas recebem ao longo da sua vida inteira formula a forma que você vai interagir com o seu exterior a partir desse momento. Isso quer dizer que o que você está ouvindo agora, neste vídeo, vai fazer você ser uma pessoa diferente a partir de agora. E de agora.
E de agora? E de agora? Ou seja, a cada segundo que você passa na sua vida, você é uma pessoa diferente da anterior. Isso quer dizer, basicamente, que você não pode julgar uma pessoa que você conheceu no ensino médio, julgando que você agora está na faculdade, por exemplo, com os parâmetros que você tinha no ensino médio, porque tanto você quanto eles são pessoas diferentes. E quando eu estou falando de estímulos recebidos aqui, eu estou falando de todos os estímulos. Eu estou falando de literatura, de jornal, de televisão, de música, de amores, de relacionamentos interpessoais, de decepções, erros, acertos, de tudo o que uma vez você chegou a tomar contato, age para que você mude e para que você comece a interagir com o seu externo de uma forma diferente. Basicamente falando, a partir do momento que o Todd entrou na minha vida, por exemplo, eu sou um novo Nino. A partir do momento que eu vim morar na casa do Dedes, eu sou um novo Nino. A partir do momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês, eu sou um novo Nino. A informação que eu interpretei hoje de manhã, se eu olhar agora, provavelmente eu vou interpretar e interagir com ela de uma forma diferente, porque eu já tenho informações diferentes. Basicamente, eu já li a respeito dela. Então, eu já vou ter tempo de ter pensado a respeito, vou ter tempo de ter criado teorias, de ter conversado com pessoas a respeito daquilo. Então, eu já não consigo mais interagir com essa informação. E essa informação já me mudou a ponto de eu não conseguir interagir mais com o mundo da mesma forma que eu interagia antes. Ficou claro? Por que eu estou falando tudo isso? Alguns filósofos vão chamar isso de cultura, como eu falei, outros filósofos vão chamar isso de bagagem intelectual, tá? Todos os estímulos que você tem transformam você e interagem com você de alguma forma. Isso tudo que eu estou falando forma o seu universo interior. Tudo isso que eu falei até agora transforma você em uma questão complexa que é única e é diferente em cada caso. Dois irmãos gêmeos não constroem seus universos interiores da mesma forma. Logo, os dois irmãos gêmeos têm grande probabilidade de chegar na adolescência, por exemplo, agindo de forma completamente diferente, pensando e tendo gostos diferentes. Isso porque eles interagiram e receberam estímulos externos muito diferentes. Pode ser um micron de diferença, mas esse micron exacerbado por 10 anos vai transformar o universo interior da pessoa numa coisa completamente única. E isso faz com que um petista pode interpretar o governo do PT de um jeito completamente diferente de um outro petista. Justamente porque o primeiro petista teve uma vivência, o segundo petista tem uma outra vivência. O primeiro petista tem um objetivo, o segundo petista tem outro objetivo. E talvez o primeiro petista não consiga nunca nem imaginar, não passa nem pela cabeça dele, os motivos, ambições e desejos do outro petista. Isso faz as pessoas terem universos internos completamente únicos. Essa questão da construção dos universos internos, eles são tão importantes que, na verdade, o trabalho do psicólogo, na grande maioria das linhas de psicologia, é justamente cavar o seu universo interno para descobrir em que momento, em qual estímulo desse universo está guardado o seu trauma. Então ele vai cavocar lá o seu passado para que você traga a chave, ou a âncora, que eu costumo chamar, ou o trigger, como geralmente algumas linhas da psicologia chamam, para agora, para que você, trazendo esse seu trigger agora, você consiga olhá-lo à luz de toda a experiência de vida que você tem agora e interpretá-lo de uma forma nova. Ou seja, você interpretou de uma forma na hora que aquele trigger aconteceu, só que agora você tem uma maturidade diferente para olhar esse mesmo acontecimento. Eu vou dar um exemplo rapidinho para vocês entenderem do que eu estou falando. No meu ensino fundamental, 6ª, 7ª série, eu tinha um professor de educação artística. Esse professor de educação artística nunca me dava uma nota boa. Eu sempre passava com C, que é a nota mediana, 6, 7, né? E eu sempre fui muito bom em desenho. Naquela época, quando isso aconteceu, eu fiquei putaço com esse professor e deixei de fazer todos os trabalhos de educação artística. Eu não entregava mais os trabalhos. Isso fazia com que eu ficasse de recuperação, mas eu estava cagando muito, porque na recuperação eu precisava fazer só um trabalho que eu entregava e passava de ano. Ou seja, eu resumi todo o meu semestre em um trabalho. Para mim era bem melhor. O que me fez
não me desenvolver mais quanto um artista naquela época foi a putice que eu tinha do professor nunca me dar uma nota boa, independente do esforço que eu fazia. No final do meu curso, na 8ª série, eu chamei o professor de lado e conversei com ele, perguntei o porquê que ele estava fazendo isso. E ele me explicou que ele fazia isso para me incentivar. E eu achei isso uma puta idiotice. Como se incentiva alguém dando nota ruim? Hoje, entretanto, no alto dos meus 36 anos de idade, pai de uma menina de 15, eu entendo que sim, esse era o jeito dele de me incentivar. Ele estava tentando se transformar no que a gente vai chamar nos meus mundos de inimigo oculto. Ele se transformou no meu inimigo. Ele esperava que ele se tornasse uma pessoa que eu fosse superar, que eu buscasse superar. E evidentemente, de uma forma ou de outra, foi exatamente o que eu fiz. Hoje eu sou artista, eu trabalho com arte, trabalho com desenho. Talvez exatamente por causa dessa postura que esse professor teve comigo quando eu tinha 12 anos de idade. Ou seja, essa conversa que eu tive com esse professor na 8ª série, no fim da 8ª série, fez eu compreender a postura que ele teve na minha 6ª série. E aí, inconscientemente, eu tomei um caminho que hoje, com 36 anos, muito mais maduro, eu consigo compreender de uma forma fria. E até, quem sabe, um dia agradecer ele. Aliás, professor de educação artística, que eu não lembro nem o nome de tanto ódio que eu tinha por você, muito obrigado pelo que você fez, de ser essa pessoa na qual eu depositei tanto ódio. E o cara é meio mártir, né? Se você for pensar bem, o cara... né? Porque ele fala assim, não, eu vou ser a pessoa a ser odiada por ele para que ele consiga correr o caminho. Né? É bonito até, não é? Depois de 18 anos eu consegui ver isso. Porque 18 não, mais de 20 anos. Mas tá vendo como é nobre a função do mestre? É um marco difícil de ser reconhecido por muito tempo. Né? Porque eu não sei nem se ele tá vivo ainda hoje. Mas é só para vocês entenderem como agora com mais amadurecimento eu consigo olhar um trauma de infância de uma forma muito positiva. E a psicologia, na verdade, ela trabalha meio dessa forma. E isso, na verdade, não transforma, mas isso, na verdade, é o que molda você hoje. Bom, beleza, agora vocês meio que entenderam, né? Então, o que a gente tem de estímulo externo acaba influenciando o nosso interno e moldando o nosso universo interior. Beleza? Agora eu tenho um negócio para falar para vocês que é muito divertido. Eu uso essa expressão já há muito tempo aqui nesse canal e vocês talvez nunca tenham entendido. Mas olha só que legal, você tem o seu universo interior. Só que é você quem comanda tudo o que acontece nesse universo interior. Alguns vídeos atrás, na verdade no vídeo do Mago Ateu que eu escrevi, que eu fiz pra vocês, eu falei que a definição filosófica de Deus, e não, gente, isso não tem a ver com religião, isso é uma definição filosófica, tá? Todas as religiões onde existe um Deus, esse Deus cumpre esse papel que eu vou falar agora pra vocês, tá? Não tem a ver com religião, tem a ver com filosofia. Quando os filósofos estudaram o que é Deus para as religiões, eles uniram todos esses deuses e falaram, eles têm essas características em comum. Primeiro, ele é eterno, sempre existiu e sempre existirá, mesmo depois que esse universo acabar. Segundo, ele mantém o universo. Terceiro, ele controla os acontecimentos desse universo. Quando a gente está falando de universo interior, sabe o que você faz com ele? Você estava lá quando ele nasceu, você vai continuar ali quando ele morrer. Você mantém esse universo vivo e você o controla. Você é o Deus do seu universo interior. É exatamente isso, você comanda tudo que vai acontecer dentro desse universo interior. E eu vou falar pra vocês que você é o Deus desse universo porque só acontecem as coisas aqui dentro que você permite que aconteça. É claro que na maioria do tempo a gente está meio que apagado nesse universo interior. Então a gente simplesmente surfa a onda do que está acontecendo. Mas você tem plenas capacidades de alterar o que está acontecendo aí. E é isso que a gente vai discutir agora. Olha só como isso é verdade. Imagina que você tem uma namorada, um namorado, você tem um parceiro que você ama muito, tá? Imagina que você, sei lá, esse seu parceiro, parceira, saiu pela manhã e você não o viu ainda, tá? Você não teve contato com ele no dia de hoje. Ele te manda um WhatsApp, escrito, oi. E só isso que tá escrito. Beleza? Uma palavra, 2 letras,
uma única sílaba. Oi. Você vai escolher como é que você vai compreender esse oi. Você pode compreender falando, nossa, por que só um oi e não um oi amor? Será que essa pessoa tá brava? Por que um oi e não um oiê? Por que só um oi com um oi e não oi? Será que a pessoa tá brava? Será que eu fiz alguma merda? Será que eu falei alguma coisa errada? Será que eu deixei de fazer alguma coisa? Olha como você interagiu com esse simples ato, essa palavrinha de 2 letras, e você tá deixando como ela vai mandar no seu dia. Você entendeu aqui a questão? Esse simples oi pode te deixar puto, pode te deixar nervoso, pode te deixar magoado, pode te deixar extremamente feliz. Mas é só um oi, não teve nenhum sentimento implícito nesse negócio. Quem deu esse sentimento para esse negócio foi você. E você escolheu como é que ele entrou no seu universo interior. Você escolheu como essa simples palavra vai interagir no seu universo interior e moldar o seu universo a partir daquele momento. Agora, extrapola isso para todas as outras relações que você tem ao longo do seu dia. E vê como isso não é perigoso. Por exemplo, eu tenho uma forma de lidar com as pessoas muito lógica, né? Então, eu geralmente quando vou conversar com alguém, eu peso as opções, tento achar todas as opções, e na maioria das vezes, quando eu, por exemplo, não conheço muita pessoa, eu coloco as opções na mesa. Então, imagina nesse mesmo exemplo, tá? Oi. Eu entendi que esse oi foi ruim. Então, eu vou chegar para a pessoa e vou falar assim, olha pessoa, dado que nós temos um relacionamento que eu de repente não te conheço o suficiente, a gente tem a opção de mantermos-nos relacionando-nos, ou acabar com o negócio, né? Vamos usar uma dicotomia para ficar mais fácil. Opção A ou opção B. Agora, a pessoa que está ouvindo isso, ela pode interagir com essa informação que eu dei também de várias formas. Ela pode entender, isso é exatamente o que ele está falando. Ela pode entender, isso é uma indireta para que eu termine o relacionamento. Isso é uma indireta para que a gente termine o relacionamento, mas é uma indireta covarde porque ele quer terminar, mas não tem coragem de terminar e quer que eu termine. Ou ela pode falar assim, não, realmente tem essas 2 opções, mas tudo bem, eu não quero terminar, então vamos... Entenderam aqui? Como começou a ficar mais complexo ainda? Isso é muito legal de se levar em conta quando a gente está conversando com pessoas a respeito de relacionamentos entre homens e mulheres. Porque os homens e mulheres interagem com o universo exterior a partir do seu próprio universo interior, só que a construção desses universos, apesar de seguir certos estereótipos, segundo Jung, vão seguir estereótipos muito firmes. Os homens tendem a ser mais lógicos, as mulheres tendem a ser mais emocionais. Por exemplo, quando os homens querem sair pra jantar, eles geralmente quando você pergunta pra um cara, mano, um homem pra outro homem, brother, vamos comer alguma coisa? O cara fala, vamos. O que você quer comer? Cachorro quente. E vocês vão comer cachorro quente. Acabou a conversa. Agora, quando tem mulheres envolvidas nesse negócio, e não entendam isso como uma crítica, tá meninas? É só uma constatação de fatos. Não se mudem. É assim que é, e eu gosto de vocês assim de verdade, porque isso colore o nosso mundo. Mas entendam só o que eu tô tentando levantar aqui. Você fala pra uma mulher, vamos comer? Se você quiser, talvez eu não tô com muita fome. Então você não quer comer? Não, eu quero. Mas você não tá com fome. Não, eu disse que eu não estou com muita fome. Então você quer um lanche? Não, eu quero almoçar. Mas você falou que não tá com fome. Não, eu falei que não tô com muita fome. Vocês entendem? Provavelmente o papo entre 2 mulheres rolaria muito bem, assim como o papo entre 2 homens rolaria muito bem. Só que, como nossos universos interiores são diferentes, a gente absorve o universo exterior de formas diferentes. E agora a gente começa a entrar na segunda parte do nosso vídeo, aliás, na terceira parte do nosso vídeo, que é a interação entre o universo exterior e a interação entre o universo exterior e o universo interior. Então, transição. Bom, acho que ficou muito claro, né? O universo exterior é tudo aquilo que acontece fora de você, o universo interior é aquele que acontece dentro de você. Eu falei pra vocês aqui na parte anterior que a gente é o Deus do nosso universo interior. Isso quer dizer que a gente comanda tudo o que acontece aqui dentro e a forma como a gente vai pegar essa coisa de fora e interiorizar.
Como eu falei pra vocês, o Dedes pode, por exemplo, me dar um puta esporro agora. Falar, você é um imbecil, você fez X ou Y errado, você cagou no pau, você fez merda pra caralho. Eu posso pegar tudo isso que o Dedes está me falando e interagir com isso falando assim, o Dedes está me incentivando a tomar posições diferentes, isso é legal. Ou posso falar assim, o Dedes tem alguma coisa contra mim, e levar isso de uma forma ruim. Vocês pegaram aqui? Eu estou escolhendo como essa informação exterior vai entrar no meu universo. O Dada é o universo exterior, eu não escolho e nem comando a forma como ele vai agir. Entretanto, eu comando a forma que eu vou entender isso. E a grande parte das mazelas do mundo, eu poderia chutar aqui para vocês, vem exatamente dessa situação. Quantos amigos de trabalho você tem que você acha que não vai com a sua cara, simplesmente porque você escolheu assim? E não adianta você trapacear falando, não Nino, é assim mesmo, ele falou assim pra mim, ele falou assado pra mim. Eu poderia falar pra vocês agora, listem aqui embaixo no campo de comentários as mazelas que as pessoas falaram, que eu vou falar pra você o que elas realmente queriam dizer. Entretanto, eu não vou conseguir fazer isso, porque eu não conheço a pessoa. E com certeza você não vai colocar exatamente a conversa aqui embaixo. Você vai colocar a conversa através da interação que o seu universo interior teve com ela. Ou seja, a conversa que vai estar aqui embaixo não é a original. Agora, o que é legal nessa história toda? Que a partir do momento que você compreende e realmente toma posse do seu universo interior, você começa a influenciar o seu universo exterior, a alterar o seu universo exterior. Eu não estou falando com isso que você vai começar, por um exemplo que eu dei, a mandar no Dedes. Não é essa a questão. Mas, por exemplo, o Dedes chegou pra mim e falou, Nino, você é um bosta. Eu vou entender essa informação como o meu pai está querendo me dar alguma informação para que eu melhore no meu dia a dia. Em vez de eu tratá-lo com ignorância, porque ele me chamou de bosta, eu vou olhar pra ele e falar, porra, Dada, obrigado. Como assim? E ele vai sentar comigo e vai falar, você é um bosta porque você fez assim, 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 você deveria ter feito assim, assim, assim. E eu vou olhar isso, pegar as coisas que me são importantes e que me fazem sentido, agradecer o Dada, as coisas que não me fazem sentido eu vou simplesmente cuspir fora, as coisas que eu não entendi eu vou perguntar para ele me explicar de novo. Duvido que o Dada vai ter uma má relação comigo a partir daí. Eu duvido que eu terei uma má relação com o Dada a partir daí. Mas isso só aconteceu porque eu escolhi como eu absorvi essa informação, como eu construí o meu universo interior. A partir dessa construção do meu universo interior, eu mudei o meu universo exterior. Entendeu? Se o Dada chegasse pra mim e falasse, Nino, você é um bosta, e eu falasse, Dada, você é um merda, pronto, acabou a relação. O Dada ia virar a cara pra mim, começar a falar várias de mim pra outras pessoas, provavelmente, eu ia fazer o mesmo do meu lado, a gente nunca ia se entender, nenhum dos dois ia construir e nem crescer com a informação que aconteceu, com a interação que aconteceu. Agora, quantas vezes isso acontece na vida de vocês? Quantas vezes você está no metrô, por exemplo, cansado, sentado, alguém xingou você porque você tropeçou no pé dessa pessoa, antes de sentar, por exemplo, e você simplesmente pensou, talvez essa pessoa esteja nervosa porque o dia dela foi muito ruim. Acabou. A gente geralmente escolhe pensar que essa pessoa é um merda, esse cara é um bosta, ele deve ser deve bater na esposa, deve ser um ser involuído, deve ser o caralho a quatro. Nesse momento, você deixa seu universo interior completamente chacoalhado. Ele se transforma, você se enerva. Tudo a partir daí fica ruim no seu dia. Porque você transformou seu universo interior numa coisa ruim. Suas interações acontecerão a partir daí. Vocês entendem a diferença? Eu acho que eu dei... Eu não tô falando pra vocês aqui que eu tô dando o sentido da vida e nem que eu tô falando que essa é a forma correta pra você ser feliz. Não existem formas pra ser feliz, como eu já abordei em vídeos anteriores. Mas eu quero que vocês entendam que você constrói sim o seu dia a dia a partir do que você constrói no seu universo interior. Você pode escolher amar uma pessoa e compreender o erro dela. Então, porque todas as pessoas são imperfeitas. Então você pode escolher, quando a pessoa errar, você sentar e conversar. Se a pessoa errar de novo, você pode escolher novamente sentar e conversar. E compreender que a pessoa está errando novamente,
simplesmente porque ela não entendeu a lição ainda. Ou você pode escolher barrar isso e compreender esse erro da pessoa como uma afronta pessoal a você. Essas duas questões são completamente diferentes. Vão fazer com que você interaja com essa pessoa de uma forma completamente diferente e o desfecho dessa relação vai ser completamente diferente. Só que você só consegue controlar o seu universo interior. O universo exterior é sempre uma consequência da forma como o seu universo interior está posicionado. Eu poderia dar 1 milhão de exemplos a respeito disso. E aposto que vocês já pensaram em 1 milhão de exemplos a respeito disso. Aposto que se vocês começarem a entender isso que eu falei agora e colocar no dia a dia de vocês amanhã, o dia vai ser melhor. Aliás, não só vai ser melhor, ele vai ser exatamente aquilo que você quer que seja. Bom, gente, era isso. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Se não entendeu, deixa um comentário aqui embaixo que a gente volta a discutir, beleza? Espero que vocês tenham uma ótima vida, um ótimo dia. Lembrando sempre, gosta do nosso trabalho, gosta do nosso que a gente desenvolve aqui? Apoia a gente lá no Apoia-se, apoia.se/Nino Denani, para que a gente produza sempre melhores materiais. Quer entrar em contato comigo, bater um papo? Lá no Facebook é só procurar por Nino Denani que você vai me achar. Tem os campos de comentário aqui embaixo, enfim, tem jeito para um caralho de você falar comigo, beleza? Espero que vocês tenham uma ótima vida e tchau! Eu sempre esqueço como é que começa o vídeo de quarta, cara. Não é salve, salve galerinha da internet, como é que é? Não, é só salve, salve galerinha da internet! De forma diferente. Jung, por exemplo... Ai meu Deus, não é Jung, como é que chama? Jung... Como é que ele chama, Deus? Não conheço. É o contemporâneo Jung que fala de sexo. Sexo. Do complexo de Electra. Porra, eu vi um documentário desse cara esses dias, mano. Pior que eu não lembro nem psicanálise. Freud. Freud! É Freud! Porra! Pegaram isso? Ficou bonito até esse negócio, não ficou? Você é um universo, cara. Né? Hoje, entretanto, no alto dos meus 36 anos de idade, pai de uma menina de 15, eu entendo que sim. Porra, terminei bem pra caralho esse vídeo, hein, Dedes? Não, calma, eu preciso fazer o fechamento, mas eu terminei bem pra caralho, vai. Fala sério. Filosofando. Não, porra, fiquei até arrepiado, cara. Caralho, olha isso aqui. Mano do céu, isso aqui foi...